Graça e paz, igreja, bom dia. Fazia tempo que esse querido não vinha aqui, estava com saudade dele. Pastor Paulinho, venha para cá, por favor, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pai, eu quero colocar o Paulinho diante de Ti. Antes de mais nada, eu coloco em gratidão, Senhor, por ser um servo que se dedica à Tua obra, à Tua igreja. Eu sei do quanto ele busca a excelência em tudo que ele faz, principalmente quando está na Tua casa e está te servindo, Senhor. Então, faça uso dele hoje com muita graça, com muita unção, com muita autoridade espiritual, com muito amor, porque eu sei que também é um coração amoroso e alargado, Senhor. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, obrigado. Bom estar aqui, estava com saudade mesmo. Faz mais de ano da última vez que a gente esteve junto. E sabe que tudo casa, né? A gente faz parte, né, do ministério, mas aqui a gente se sente um pouquinho mais em casa porque talvez a maioria até saiba, teve um tempo que a gente frequentava aqui a igreja, mas nos cultos da noite, né? Quando tinha, antes da pandemia. Mas olha, isso já faz, quem diria, né? Já faz mais de 4 anos. E de novo, é sempre muito gostoso, né? Estar aqui, encontrar os irmãos e compartilhar. Eu confesso que eu gosto mais de encontrar os irmãos do que de ministrar exatamente, mas amém. A palavra, ela como Deus nos ama através da palavra, né? E queria falar um pouco nesse sentido com os irmãos hoje. Sabe que tem um tempo que assim, eu tenho sentido mais no coração de tentar focar, né, as mensagens e aquilo que a gente compartilha sobre a palavra, né? Assim, colocando mesmo esse foco no Senhor Jesus Cristo, na pessoa dele. Sei que e Paulo falava, né? Nós pregamos Jesus Cristo. Assim, claro que é muito bom, né, falar daquilo que ele falou, compartilhar tantos ensinamentos e tudo mais, mas eu creio que a gente tem vivido tempos mesmo de buscar conhecer mais o coração do Senhor, a pessoa que ele é. Isso faz muita diferença, né? Uma das coisas que eu aprendi acerca de oração e eu acho que faz muita diferença nas nossas vidas, e que o nosso crescimento na oração, no relacionamento com o Senhor, e a forma mais direta de se relacionar com o Senhor é através da oração, né? Isso é tão grande quanto o conhecimento que a gente tem de quem Ele é. Assim, isso é base de tudo. Assim, se a gente repetir palavras ou dirigir palavras assim, sem ter convicção de quem é a pessoa que está ouvindo, eu creio que não vai ser algo muito frutífero. E o contrário é totalmente verdadeiro, né? Assim, quanto mais a gente sabe quem é aquele que está ouvindo as coisas que a gente compartilha e busca, né, expressar com os nossos lábios, assim, isso vai fazer com que a gente realmente cresça em fé e veja o que eu creio que a gente vai ver mais e mais as coisas acontecerem. Porque isso, na verdade, é uma expressão da própria fé, né? É saber que, de novo, a oração não é, por exemplo, um ato religioso, entendeu? Não é um ritual que a gente faz, não, é uma conversa, é um ato de relacionamento. E a gente sabe que até nos relacionamentos pessoais, né, a gente se desenvolve mais e mais quando a gente conhece mais de quem é a outra pessoa. E ainda mais quando essa pessoa simplesmente é o Deus do universo, né, que está ali aberto para nos ouvir. E mais do que isso, a palavra ensina que ele intercede por nós o tempo todo. O Senhor Jesus, ele não só foi até os céus, ele está lá à direita de Deus e intercede pelas nossas vidas. Está lá em Hebreus, acho que no 7:25, eu não lembro agora de cabeça, mas a palavra ensina sobre isso, e Ele realmente está nesse lugar, atentando para as nossas vidas. E sabe de uma coisa, até não era exatamente o que eu queria compartilhar hoje, mas vale a gente sempre lembrar disso. Ele se agrada da presença de cada um de nós, perto dele. A palavra fala que Ele viu a obra que Ele fez e Ele ficou satisfeito. Foi muito doído, foi muito pesado, foi muito caro o que Ele fez para que a gente pudesse ter acesso à presença de Deus. Mas isso é tão grande porque Ele se agrada demais que os seus filhos se relacionem com Ele. Então é mais do que ser muito bom para nós cultivar um relacionamento com o Senhor, que a gente tenha no coração de que Ele se agrada disso e que é bom para Ele. E se Ele se agrada disso, quanto mais Ele vai fazer com que esse tempo seja agradável para cada um de nós. Então assim, eu queria de novo compartilhar um pouco sobre a pessoa do Senhor. Eu diria que na Bíblia tem 66 livros que falam do Senhor Jesus Cristo.
né? Mas assim, é difícil pontuar, mas não resisto um pouco a essa ideia. Eu acho que tem um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que são particularmente interessantes para a gente buscar entender quem ele é. Tá? No Antigo Testamento pode parecer um pouco diferente, mas eu creio que o livro de Cânticos é um livro que fala muito do coração do Senhor. Eu tenho o desejo, inclusive, de me aprofundar um pouco mais, mas eu acho que é um elemento um pouquinho mais sólido, assim. A gente precisa cultivar mais tempo na presença do Senhor para entender um pouco mais. E, assim, o que eu acho que também vale a pena compartilhar com os irmãos, e que é algo que tem vindo muito no meu coração, é que eu particularmente creio que na forma como a gente expressa o nosso coração diante de Deus, Ele se revela a nós. Tá? E quando eu falo de forma, é engraçado que, assim, claro, cada um é diferente do outro, assim, o Senhor, ele se relaciona conforme cada um de nós, conforme a particularidade de cada um de nós, mas aí, ao mesmo tempo, eu creio que, assim, como eu posso dizer, que algumas formalidades são interessantes para que a gente veja realmente a palavra fluir e Deus falar com a gente. Por que eu estou falando isso? Assim, eu acho que tem muita revelação da parte de Deus na poesia. Não é à toa que o maior livro da Bíblia, pelo menos em número de capítulos, talvez não em quantidade de palavras, mas em número de capítulos, é o livro dos Salmos. São basicamente cânticos, poesias. Por quê? Sabe que uma coisa que eu aprendi também, não que seja uma grande novidade, mas a gente sabe que as pessoas de Deus, elas atuam em plena concordância desde a fundação do mundo. A gente até ministrou um tempo atrás, já fez bastante tempo sobre isso aqui, mas isso é um negócio que tem ficado muito no meu coração, o fato de que assim, existe uma harmonia em tudo que acontece no céu. Ali, Pai, Filho e Espírito Santo sempre em plena harmonia. Não existe nenhuma diferença, sabe? É tudo na mesma harmonia. Então eu creio que a expressão das palavras, quando elas têm ritmo, têm harmonia umas com as outras, isso, assim, não vou dizer uma chave, mas assim, eu creio que essa é uma expressão que não só traz beleza para as palavras, mas como eu creio que é uma maneira de entrar nessa mesma exatamente nessa mesma sintonia de Deus, assim, de que as coisas acontecem todas em harmonia. Por isso que eu acho música sensacional, assim, na adoração ao Senhor. Porque quando a gente fala de música, a gente fala de realmente, né, sons diferentes, mas na mesma harmonia, assim, sabe? A poesia nesse sentido, os cânticos em si, enfim, as rimas, o ritmo em si, no momento em que eles combinam uns com os outros, eu creio que existe muita revelação da parte de Deus. Tanto que, outra curiosidade, o maior capítulo da Bíblia, não sei se os irmãos vão se recordar, mas é o Salmo 119, tem 176 versículos, se não me engano. Ele é dividido em 22 estrofes de 8 versos. E sabe que cada uma dessas estrofes representa uma letra do alfabeto hebraico. Só uma curiosidade aqui. Então ele é o que eles chamam de acróstico, né? O acróstico é um poema que a primeira letra ou forma uma palavra ou, por exemplo, segue o alfabeto. E é muito comum na poesia hebraica, assim, isso acontecer. Outras curiosidades, o livro de Lamentações, ele é escrito, se não me engano, mais da metade dele dessa maneira. Pode reparar lá que tem 22 versículos. E no caso do Salmo 119, ele, inclusive, não só as estrofes começam com cada uma das letras do alfabeto hebraico, como todos os versos começam com essa mesma estrofe. E ele expressa uma devoção justamente à palavra do Senhor. E é impressionante o que tem de riqueza dentro desse salmo. Outras curiosidades, Isaías, poeta, aliás, a maior parte dos poetas, até confunde, dos profetas que tem aqui na palavra do Senhor, é formada por poetas. Então, de novo, eu creio que realmente, para ter a revelação do Senhor, assim, esse formato, a harmonia em todas as coisas, faz muito sentido.
E mais, a gente vê que lá no céu tem música, tem cânticos, enfim, tem versos entoados para o Senhor o tempo todo. Então quem está lá está fazendo isso, né? Tudo isso para falar de onde eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qual que é o livro que mais tem poesia no Novo Testamento? Não sei se alguém arriscaria aqui dizer. No Novo Testamento. Olha, eu nunca conferi muito de perto, porque assim, Paulo cita alguns trechos de Salmos, né? Tem algum outro trecho que a gente pode dizer que é poético. Parece que a igreja primitiva cantava o texto ali de Filipenses 2, 5 a 11, que é um dos que eu acho mais poderosos da palavra inteira. Mas eu diria assim, com facilidade, que o livro onde eu pelo menos encontro mais poesia na palavra do Senhor é o livro de Apocalipse. Cânticos entoados e palavras entoadas diante do Senhor. E justamente o significado de Apocalipse é revelação. Então, nesse ambiente, como Deus se revela. E eu creio que ali o Senhor Jesus, ele se revela de tantas maneiras. A gente poderia aqui, inclusive, tem tantos aspectos para trabalhar em cima disso. Até se os irmãos tiverem curiosidade, principalmente nos capítulos 1 ao 5, tem nos outros também, né? Mas, assim, é impressionante como fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Já começa, fala, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, é dele a revelação, e aí fala toda hora de quem ele é. E sabe que o livro de Apocalipse, assim, só para dar um pouquinho de contexto, João, de novo, e esse anjo, o Senhor manda um anjo para, ele fala, né, para tornar conhecida ao próprio João, né, essa revelação. E aí ele escreve então as 7 igrejas. Ele começa o livro de Apocalipse falando isso. João às 7 igrejas da província da Ásia. Ele fala, vocês, graça e paz da parte daquele que é, quer e que há de vir. Eu queria até comentar isso porque assim, o que passa a ideia aqui é que ele realmente mandou esse texto para essas 7 igrejas. Então, ainda que tenha escritos específicos para cada uma delas, ele mandou toda a revelação, né, que ele recebeu para estas 7 igrejas. E eu acho particularmente interessante que para cada uma das igrejas, o próprio Senhor Jesus escreve uma carta e no começo de cada carta ele se apresenta. Ele fala quem é que está escrevendo. E era daí que eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre então a pessoa do Senhor Jesus Cristo. São 7 igrejas com vários aspectos. Eu acho que a gente gastaria muito tempo, ainda que seja muito gostoso estar aqui com os irmãos. Mas daqui a alguns minutos nem eu, mas vou me aguentar ouvir aqui, imagino vocês. Então eu queria compartilhar só de 2 igrejas hoje, para não ficar alguma coisa muito, muito maçante, né? Mas ainda assim são questões que a gente teria tanta coisa para trabalhar, né? Mas aí convido os irmãos também a gastar tempo orando em cima dessas palavras e aliás, vale a dica, viu? Orar em cima de quem é a pessoa de Jesus, sabe? Declarar isso, pedir para ele falar mais do que significa cada uma dessas coisas. Eu creio que ele assim, que isso traz experiências de relacionamento, de conhecimento do Senhor que assim são inestimáveis, né? E aí, assim, como os irmãos são muito fiéis, brincadeira, brincadeira não, sei que os irmãos são muito fiéis, mas eu queria escolher 2 igrejas para compartilhar aqui com os irmãos. São justamente 2 igrejas lá em Apocalipse, para quem o Senhor Jesus ele não faz nenhuma repreensão. Sabe que assim, para 2 delas ele só faz elogios, para 2 ele só faz repreensões, e para 3 tem elogios e tem repreensões, tá? Mas ao mesmo tempo eu confesso para os irmãos que eu acho que justamente aquelas que, digamos, apanham um pouco mais nas suas cartas, elas assim, têm bastante profundidade ali da revelação do Senhor Jesus, até porque eu imagino que isso seria muito necessário, né, para
pessoas, como também creio que sejam para a gente. Quem sabe em algum momento a gente até compartilhe sobre isso também. Mas então queria me ater aqui a essas duas igrejas, que são as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, tá? É a segunda carta e a sexta carta que o Senhor Jesus escreve para as igrejas. Essas cartas estão em Apocalipse nos capítulos 2 e 3. Deixa eu abrir aqui. A primeira é para Éfeso e a segunda é para Esmirna. Por enquanto a gente pode compartilhar aqui a partir do que está no versículo 8, que o Senhor Jesus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e tornou a viver. Simples assim, eu sou o primeiro e o último, e aquele que morreu e tornou a viver. Uma curiosidade de Esmirna, aliás, parece que essas 7 igrejas, uma coisa que eu percebi é que quase todas elas eram centros comerciais, eram cidades importantes, todas prósperas. Esmirna parece que era particularmente uma cidade próspera. E o que acontecia com o povo da igreja em Esmirna? Eles eram pobres. Tanto que na sequência desse texto que a gente leu, o Senhor fala: conheço as suas obras, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas ele fala: mas você é rico. E confesso que eu não estudei grego para isso, mas parece que o termo que ele usa para pobreza é de pobreza extrema, assim. Então eu sei que você tem bastante, exatamente, miséria, assim. Você está numa pobreza complicada, mas ele fala: mas você é rico. Que tremendo elogio, mas assim, o que me assusta é ele falar que conhece a pobreza daquele povo, porque eles estavam numa cidade rica. Então quer dizer que os irmãos daquela igreja, eles não só eles careciam, né, eles tinham dificuldades assim, de recursos materiais, mas eles estavam num ambiente onde havia muita prosperidade. Então isso devia tornar isso ainda mais evidente. E eu estava lendo um pouco sobre a igreja em Esmirna. Parece que parte disso era porque realmente houve muita perseguição aos cristãos naquele lugar. Então eles perdiam emprego. Assim, e tinha um boicote em suas atividades, naquilo que eles faziam. Então, assim, eles sofreram realmente para conseguir se manter ali, né? Com o seu trabalho, enfim, ali eles estavam numa situação de realmente grande pobreza, e de novo, em meio a um povo que tinha muito recurso. Mas o Senhor, ele se apresenta de uma maneira até simples, mas que eu acho particularmente interessante. Ele fala: eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último. E aí, como eu gosto de recorrer mesmo ao Evangelho de João. Não sei se os irmãos já repararam, mas especificamente em Mateus e Lucas, Mateus ali no capítulo 1, Lucas acho que é no capítulo 3, os dois evangelistas, né, eles falam da genealogia do Senhor Jesus. Já repararam que ali, se eu não me engano, Mateus vai até Abraão e Lucas vai até Adão. Né? Até eu creio que isso tem um pouco do público para quem eles estavam escrevendo, né? Curiosidade, Mateus estava escrevendo mais assim para o povo judeu, né? Então assim, eu creio que ali a aliança com Abraão, né, era algo muito importante. Então ele vai até ali. Já Lucas, né, ele fala muito disso, do Senhor Jesus como filho do homem, né? E ele escreveu para os gregos, provavelmente, mostrando que esse que é Deus também ele foi 100% homem. Mas João, é interessante que ele é o último dos que escreve o seu evangelho, e ele tinha um cuidado particular, que era o fato de que muita gente vinha com a ideia de que o Senhor Jesus não seria Deus. Talvez um grande profeta, alguém quase, né, como Deus, e assim, para acabar com essa história, né, o apóstolo João, ele escreve tanto na primeira carta, mas principalmente no Evangelho de João. Como que eu não sei se os irmãos se lembram como é que ele começa o Evangelho de João. Acho que a gente até pode ir para lá. Vale a pena porque são textos conhecidos, né? Mas é bom ouvir de novo. É bom ouvir de novo sobre aquilo que ele fala. Que diz o seguinte: do princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus.
Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. É assim que ele apresenta o Senhor Jesus. De novo, ele teve linhagem terrena? Lógico que teve. A gente sabe, assim, isso é cumprimento de promessa, enfim. Mas ele mesmo já tinha falado que antes dos patriarcas ele já era. Né? E ele se apresenta dessa maneira aqui para a igreja. Olha, eu sou o primeiro e o último. E por que eu gosto de ver isso que o apóstolo João fala? Ok, ele nasceu de uma mulher, numa família, tudo mais, né? Andou entre nós cheio de graça e verdade, mas ele era desde o princípio. E mais do que isso, o Senhor Jesus é Deus. Sabe, não existe assim, qualquer coisa que saia um pouquinho desse fato é uma mentira. Eu diria que é algo demoníaco, entendeu? Qualquer ideia que surja e que venha a questionar a deidade, ou o fato de que o Senhor Jesus, ele é Deus, ele era desde o princípio, ele é digno de toda adoração e ele é o rei do universo, sim. Qualquer coisa diferente disso, de novo, eu creio que é de Satanás, assim, até porque ele é o pai da mentira, e isso definitivamente é uma mentira. Então, eu creio que não por acaso o Senhor Jesus ele já se apresenta dessa maneira, lembra? Eu sou aquele que era desde o princípio. Mas ele fala que também é o último, ou seja, dele vem todas as coisas, mas para ele também as coisas vão. O destino que ele tem para esses irmãos é a própria pessoa dele. Ele fala, sou aquele que vive. No capítulo 1 ele fala isso para João: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tem as chaves da morte e do inferno, ou da morte e do Hades, dependendo da tradução, que é a mesma coisa. Mas de novo, ele está vivo para todo o sempre. Então esse é o grande incentivo que ele dá para esses irmãos. E eu creio que essa é uma maneira realmente amorosa de acolher as pessoas, porque de cara ele está falando: isso é motivo para que vocês não tenham medo de nada. Porque sabe uma coisa que me assusta? A gente olha para a igreja de Esmirna, que o Senhor, de novo, só faz elogios. Ele fala: conheço a sua pobreza, as suas aflições, mas você é rico. Faz tantos elogios, mas aí ele continua dizendo o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E fala mais, ele falou: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês vão sofrer perseguição durante 10 dias. Um dia pode ser ano aqui, se não for até mais tempo. Mas enfim, eles não só sofriam perseguição, como o Senhor Jesus avisou que aquela situação ela ia continuar, ia durar mais um tempo razoável. Mas o que ele deixa muito claro é que ele fala: não tenham medo disso. Porque ele também explica para eles que assim, se eles perseverassem até a morte, eles ganhariam a coroa da vida. Era como se ele falasse: isso que vocês estão passando é rápido, é passageiro comparado com aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Mas quando a gente está passando, não é nada fácil. Eu creio que o Senhor, assim, ele permite que a gente conheça um pouco dessas histórias, inclusive compartilhe com os irmãos, porque às vezes a gente passa por situação que, por sofrer, ou até por viver perseguição, ou enfim, a gente pode pensar que as dificuldades que a gente passa, os problemas que atravessa, são fruto de erros que a gente cometeu. Claro que assim, não estou falando para que a gente não busque, né, obedecer ao Senhor e fazer a vontade dele, mas assim, ele permite sofrimento, até porque ele é pai, né? A palavra fala que qual pai que não disciplina o seu filho? Então se ele quer deixar a gente mais forte, em algumas situações ele vai permitir que a gente passe por situações que são realmente complicadas, mas que isso pode trazer um testemunho ainda mais poderoso da pessoa que ele é. Assim, eu confesso que eu olho para a igreja de Esmirna e me sinto um cristão muito muito raso, né? Porque eu fico lembrando da história, uma curiosidade aqui, não sei se os irmãos já ouviram falar de um homem chamado Policarpo de Esmirna. Ele era o bispo ali, o principal líder da igreja de Esmirna nos tempos dele.
Eu diria que dos nomes que não estão na Bíblia, eu acho que não está, né? Acho que não, parece que ele foi discipulado pelo próprio apóstolo João. Mas para mim é um herói realmente da fé. Ele foi um homem que foi perseguido, né? E aí pediram para ele renunciar ao nome do Senhor Jesus. E aí, para surpresa daqueles que o perseguiam, era um senhor que devia ter 86 anos, mais ou menos, naquela época, ou perto disso. E aí ele respondeu assim: olha, 86 anos que seja, eu sirvo a ele nunca me deixou. Então, confirmo que ele é o meu Senhor, né? Que ele é o meu Deus. E aí a pena para ele era ser morto queimado. Tem até uma história aí que dizem que as chamas não queimavam ele, então ele foi apunhalado, mas provavelmente isso aconteceu porque ele era velhinho e o pessoal teve alguma misericórdia da vida dele no momento, mas ele foi para uma fogueira, mas assim, resistiu até o final. Com certeza tem a coroa da vida, vai ser alguém para compartilhar na eternidade de que realmente valeu muito a pena tudo isso. Mas de novo, às vezes a dificuldade não é necessariamente um juízo da parte de Deus. O juízo da parte de Deus causa sofrimento, sim, tá? Então, não venhamos a querer que isso aconteça com a gente. Mas não isso acho que vale tanto para a gente quando a gente olha para a própria vida, quanto olha para a vida dos outros. Entendeu? Uma coisa que eu acho terrível é aquele olhar de que, assim, se alguém está sofrendo alguma situação, tá pagando por alguma coisa que fez, né? Como se por exemplo, eu tivesse condição de achar que alguém faz uma coisa mais errada do que eu estou sofrendo menos, né? Na verdade, eu confesso para os irmãos que eu tendo a achar o contrário, porque normalmente quando eu vejo que alguém está passando por uma situação mais complicada, eu falo: olha, Deus encontrou ali alguém que tem força, né? Porque ele fala mesmo que ele não dá uma tentação, né, maior do que aquela que a gente pode aguentar, né? Vamos olhar para Jó. Deus dá um bom testemunho dele. Tem gente que gosta muito de falar dele. Claro que ele tinha defeito, como todos nós temos. Mas Deus dá testemunho dele, da integridade daquele homem. Olha isso. Mas de novo, queridos, assim, eu creio que o Senhor fala isso pra gente e bem nesse sentido, assim, no sentido de que ele nos ama muito mais do que a gente pode imaginar. Ele fala: seja fiel até a morte. É duro, assim, a gente pensar na situação que pode sofrer e lembrar das situações, inclusive, que esses irmãos aqui sofreram. Mas Ele nos ama demais. E Ele é o primeiro, Ele é o último, e como Ele fala: eu venci a morte. Estou vivo para todo sempre. Esse é o destino que Ele tem para as nossas vidas. Talvez alguns de nós venham a viver esse destino antes, outros depois. Mas o destino que Ele tem para as nossas vidas é que a gente viva com Ele para todo sempre, num lugar que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano. É isso que Ele tem para as nossas vidas, e é dessa forma que Ele nos ama. E é importante Ele falar isso porque esse povo devia ter medo da perseguição. E é claro que o ambiente externo, de novo, as circunstâncias que a gente vive, elas causam medo. Assim, de novo, eu sei que ele venceu a morte, a gente não tem mais motivo para temer a morte, né? Que a palavra nos fala que aprisionava os homens, né? Está lá em Hebreus. Né? Os homens eram aprisionados pelo medo da morte. Né? E o Senhor, Ele vence ela por nós e nos dá essa vitória. Mas ainda assim, quando a gente está num ambiente muito hostil, não é nada fácil, né? E era o que essa igreja devia estar vivendo, que nem eu comentei com os irmãos. Eles estavam em extrema pobreza, devem ter perdido seus empregos, perderam seus negócios, porque se recusaram a abrir mão do Senhor Jesus Cristo. Viram ali um bem maior. Mas até uma curiosidade, eu creio que o próprio apóstolo Paulo sentiu no coração o que é até o temor mesmo de uma perseguição ou de um grande sofrimento. Tanto que, se a gente for lá para o livro de Atos, tá? Não precisa abrir, quem quiser ver depois, está lá no capítulo 18, mas Paulo, quando vai para Corinto, eu imagino que ele encontrou um ambiente bem difícil
de ministrar, assim, porque ali, né, uma cidade portuária, também cidade rica, mas, enfim, tinha muita prática, assim, imunda mesmo, né, ali que devia causar repugnância, né, ali no apóstolo Paulo. Mas ao mesmo tempo o Senhor realizou uma grande obra através da vida dele naquele lugar, e sabe que teve uma noite que o Senhor mandou um anjo para falar com ele. E ele fala para Paulo assim, aguenta? Ele falou, tenho muita gente nesse lugar. Então ele vai lá e dá um reforço. Por que eu creio que o Senhor Jesus falou isso para ele, ou mandou um anjo para falar isso para ele? Porque ele devia temer. Talvez ele não temesse exatamente porque assim, ele já tinha apanhado demais, né? Se eu não me engano, ele já tinha até passado por aquela situação que ele é liberto da prisão. Mas talvez até ele tivesse medo que o ministério ali não fosse frutífero diante de tanta oposição como a igreja de Esmirna devia sofrer. Mas o Senhor tá falando isso, fala, eu continuo do teu lado. Tá difícil, mas a gente está junto. A gente não está sozinho nessa caminhada, quer a gente esteja numa situação menos ou mais complicada, o Senhor está com a gente de novo. Ele é o primeiro e Ele é o último, e Ele venceu a morte. E o fim que Ele tem é vida eterna com Jesus Cristo, e Ele dá essa coroa da vida àqueles que vencerem, como Ele fala no final de cada uma dessas cartas. E aí a gente pode ir lá para a igreja de Filadélfia, um pouquinho mais para frente, no capítulo 3. Eu não lembro qual era o versículo. Isso, 3 a partir do 7. Aliás, é sempre com as mesmas palavras. O Senhor Jesus, ele se apresenta assim, estas são as palavras. Ele fala, ao anjo da igreja, né? Em Esmirna, agora ele fala, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. De novo, que revelação bacana, né? Como todas as outras que a gente vê aqui na forma como ele se apresenta para essas igrejas. O santo, não tenho a menor dúvida, né? Que o Senhor Jesus, ele é santo, tá? Parece, se eu não me engano, o termo no grego é hagios, mas que é uma tradução também de uma palavra muito comum no hebraico, que é kadosh. Kadosh é cortado ou separado, né? Creio que a maior parte dos irmãos já ouviram um pouco dessas definições, mas enfim, santo é aquele que é separado do... eu creio que é aquele que é separado do que é ordinário, do que é comum. É aquele que realmente ele é consagrado, puro, limpo, santo. Mas talvez o termo que o aspecto que eu mais gosto de tentar cultivar acerca da santidade é a beleza. Davi fala isso no Salmo, né, de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Sabe que cada vez mais eu creio que quando os anjos, né, eu acho que a gente até ministrou isso, talvez tenha sido um pouco mais de um ano atrás aqui, quando a gente falou também sobre o Apocalipse, mas que ali, né, os 4 seres viventes, eles falam, santo, santo, santo é Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mas assim, cada vez que eu olho para aquele santo, 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 eu confesso para os irmãos que eu vejo como que um lindo, lindo, lindo. Era como se eles que estão diante do Senhor contemplassem realmente a beleza de quem Ele é, de que é separado, Ele é único, enfim, Ele é de uma beleza indescritível, digna de ser contemplada. A santidade é algo a ser contemplado pelas nossas vidas. E eu creio que isso seja bom, assim, que a gente tenha no coração, para mudar um pouco, não vou dizer que é uma forma errada de olhar para a santidade, mas muitas vezes, né, eu creio que a gente pensa em santidade como um monte de coisa que a gente não pode fazer, ou assim, o Senhor, claro, Ele é santo, Ele é puro, não tenho a menor dúvida disso, né? E exige pureza das nossas vidas para que a gente, né, esteja com Ele. Mas eu creio que quando a gente olha para esse aspecto de santidade do Senhor de uma maneira mais contemplativa e enxerga essa beleza, a gente vai desejar santidade para as próprias vidas, para que a gente possa contemplar mais essa beleza e usufruir mais dessa presença de Deus, que é
gloriosa. Então, por isso que, assim, de novo, tenho muito no coração mesmo de pensar na pessoa que Ele é. Assim, de quão maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Para que a gente não pense em alguém que deixou ali um manual, né? Aliás, só fazendo um pequeno comentário aqui, eu até acho essa alusão interessante, mas muitas vezes eu ouvi o termo, o fabricante deixou um manual, né? Tem um manual do fabricante aqui que ensina tudo para a gente. Verdade, assim, em termos de quem a gente é, eu creio que a gente pode encontrar tudo na Bíblia, mas eu acho muito pouco falar que a palavra que sai da boca do Senhor seja um manual do fabricante. Porque para mim isso não são instruções simplesmente enfim, explicações acerca de funcionamento, enfim. Para mim é o próprio Senhor Jesus falando. Entendeu? Tem uma pessoa aqui na palavra. É muito mais do que um manual. E eu creio que quanto mais a gente enxerga realmente essa beleza nessas palavras, a gente vai cultivar momentos preciosos na presença do Senhor e vai desejar mais e mais. Sabe? Quando a gente cria mesmo um ciclo virtuoso, né? Eu estava comentando aqui com o pastor João, né? Deu uma diminuída aqui. Mas eu falei para a Tati esses dias, eu acho que o bichinho da corrida me picou. Assim, eu confesso que eu comecei a correr porque é mais fácil. Eu preciso fazer uma atividade física, eu vou correr, porque não precisa de muita coisa, não preciso só de uma rua na minha frente e sair correndo. Né? Mas assim, e eu já pratiquei vez ou outra, né? Assim, pensando mais em saúde mesmo. Mas é engraçado, eu acho que de uns tempos para cá que a coisa começou a ficar mais prazerosa, né? Acho que uma hora a gente começa a usufruir, né, daquilo que produz nos hormônios, né, no nosso corpo, enfim, a sensação de bem-estar que dá. Mas assim, a gente tem que camelar um pouquinho para chegar não que não estou correndo muito bem, assim, mas mas quando eu brinco que o bichinho me picou é porque agora eu sinto falta, né? Antes, assim, dar o primeiro passo é um negócio meio complicado. Mas eu creio que assim, todo bom hábito ele é assim, né? Então, às vezes, assim, a gente fala, eu vou ter um tempo de qualidade com o Senhor, sabe? Separa um tempo ali, aí num primeiro momento, talvez não tenha sentido aquela presença, né? Que as pessoas compartilham, que a gente já ouviu tantos testemunhos de como é bom estar na presença do Senhor, mas assim, o que eu queria dizer para os irmãos, vale a pena insistir. Como todo bom hábito. Porque a presença dele, ela é gloriosa. E ele se agrada que a gente esteja ali. Os irmãos não creem que o Senhor pode satisfazer o nosso coração das mais diversas maneiras? Então eu creio que esse lugar de intimidade com Ele, né, às vezes exige um pouquinho mesmo de dedicação, mas sempre vale a pena. Aliás, assim, uma das definições de fé é essa, de que vale a pena. Ele não fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Por quê? Para se aproximar dele, aí já tem uma chave, né? Você falou para se aproximar, então se fala de agradar a Deus, ele se agrada que a gente se aproxime. Então, para se aproximar de Deus, eu preciso crer que ele existe e que ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, vale a pena buscar ele. Ele tá falando. Isso é definição de fé. E quanto mais a gente conhece ele, vai saber que essa santidade, de novo, mais do que um pai severo, de novo, ele é justo, tá? Então, assim, as coisas que vão acontecer, inclusive com aqueles que não creem no Senhor, elas são terríveis, tá? A gente não pode aliviar aqui o problema que é não servir o Senhor, mas vale a pena a gente falar mais, eu creio, de como vale a pena servir o Senhor, da promessa que ele tem para aquele que permanece fiel até o final. Eu creio que quando essa é a nossa motivação, realmente é mais fácil do que simplesmente, né, lutar contra as próprias fraquezas e as próprias dificuldades. Mas, de novo, a santidade do Senhor, eu creio que ela é belíssima e digna de ser contemplada. E à medida que a gente contempla, vai desejar mais e mais essa mesma santidade para as próprias vidas, porque é no ambiente de santidade que ele vai estar presente e é o melhor lugar que a gente pode estar, é onde está a presença do Senhor. Mas ele também fala que é verdadeiro.
Eu achei curioso que aqui parece em português acho que é um pouquinho mais difícil, mas eu estava lendo ali um estudo que dizia que o termo verdadeiro aqui é um de 2 termos em grego que falam sobre verdadeiro e falso, né? Que esse aqui é o aletnos, o outro não sei qual que é o nome, mas enfim, que um é no sentido verdade e mentira, mas assim, tipo, o verdadeiro e falso, falso contrário do verdadeiro, vai. Talvez na língua inglesa tenha um termo que seja mais parecido com esse, né? Que tem quando a gente fala de falso em inglês, existe o que é o false, né? Que é igual ao nosso falso, mas também tem o fake, que tem sido popularizado cada vez mais nos nossos dias, né? Sobre aquilo que, de novo, é falso também, mas eu creio que tem uma nuance aí, né? Que essa falsidade é aquela que eu acho que é a pior delas. Talvez seja a pior das falsidades ou das mentiras. É aquela que não é genuína, ou assim, que tenta passar como verdade. Os dois são engano, né? O contrário do que é verdadeiro, assim, ou a mentira descarada, digamos assim, né? É claro que ela é falsa, mas agora aquela mentira que tem uma cara de verdade, né? Eu creio que é a pior das mentiras, né? E aqui ele está falando justamente que ele é o contrário disso. Não, ele é o genuíno, entendeu? Ele não tem engano, ele é o verdadeiro, e não existe salvação em nenhum outro, porque é só ele. Lembra que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala isso, ele usa 3 artigos definidos, então ele não se apresenta como mais um. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não existe salvação em nenhum outro. Da mesma maneira como qualquer ensinamento que venha com a ideia de que o Senhor Jesus não é Deus, qualquer ensinamento que pregue qualquer tipo de salvação que não seja no Senhor, não é verdadeiro, porque só Ele realmente é genuíno. E eu creio que Ele está falando isso para as nossas vidas, para que a gente tenha esse cuidado nas próprias palavras e na maneira como a gente enxerga, principalmente aqueles que podem se perder, que às vezes a pessoa mais caridosa do mundo aos nossos olhos, se não for pelo Senhor Jesus Cristo, não vai ser destinada à salvação. Não existe salvação em nenhum outro. Só existe salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele é genuíno e Ele é o único. Qualquer coisa disso não é verdade. E aí ele fala um negócio muito interessante. Ele fala que tem a chave de Davi. Ele fala: eu sou santo, aquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Tem uma referência lá em Isaías, acho que a gente nem precisa, ele está falando ali de Uquias, que é constituído, se não me engano, o tesoureiro ali, mas fala justamente de uma posição de autoridade, e parece que essa chave era representativa, né, a chave de Davi, de quem era aquele que seria o tesoureiro do rei. Então, assim, os recursos ali da casa real estão sob a responsabilidade desse homem. Então tem que ser alguém o quê? De muita confiança. E definitivamente, se tem alguém de muita confiança, né? Nos céus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que aqui está falando de autoridade e do fato de que Ele é o dispenseiro de todas as coisas boas. No Senhor Ele é o primeiro, né? Ele também é a fonte de tudo aquilo de que a gente necessita. O que a gente precisa é do Senhor Jesus Cristo e mais nada. E a gente pode confiar nele realmente de todo o coração. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O governo pertence a ele. A chave de Davi fala também de uma posição de autoridade em todas as coisas. E o mais do que tudo, o governo do Senhor Jesus é um governo de paz. E eu gosto de falar de paz no sentido do termo que está lá no Antigo Testamento, que a gente conhece até um cumprimento entre os judeus, né? Que é Shalom. Sabe que
acho que a gente até já compartilhou isso outras vezes, mas shalom é um termo que eu acho particularmente bacana no hebraico, porque quando a gente fala de paz, a gente pensa talvez em tranquilidade, né, em ausência de conflitos, enfim, que já é tão desejável, né? Como é bom ter paz, puxa, e saber que Deus dá essa paz, né, em todas as circunstâncias. Mas sabe que o significado de shalom é mais amplo disso, fala de completude, fala de um estado de total prosperidade em todas as coisas. Até assim, e eu gosto justamente de declarar paz nesse sentido, porque eu creio que é a mesma coisa que falar o seguinte: que o governo do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, porque sendo governado pelo Senhor Jesus é estado pleno, é estado de completude, mesmo que o mundo ou a gente mesmo se veja como muito pobre diante do mundo, como acontecia com aquela igreja de Esmirna e talvez com os irmãos de Filadélfia também. Por quê? Porque ele fala: minha paz, ela excede, né? A paz que eu dou, ela excede todo entendimento. Não depende de circunstâncias, porque ela está falando de uma habitação nos céus, de uma convicção de algo que que os olhos não precisam ver, para que a gente já creia e viva desde agora. Mas assim, é só lembrar, eu gosto de compartilhar sobre isso, porque um dos textos que fala justamente sobre a paz nesse sentido, que é Shalom, está lá em Isaías, no capítulo 9, né, que é o texto conhecido, quando fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E lá fala o seguinte: o governo estará sobre os seus ombros, o governo estará sobre os seus ombros, para que venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Então, assim, o que eu concluo disso é que o governo do Senhor Jesus estabelece essa completude, ou esse estado tão bom, que vai além de ter de ter simplesmente ausência de conflitos, que de novo justamente é tão bom, né? E para a gente terminar, como conhecer mais e mais a soberania desse Deus, que de novo tem toda essa autoridade, ele é genuíno, ele é único, ele é o santo, né? É o primeiro e é o último. Eu creio que a gente pode ver no próprio livro de Apocalipse, de novo, ele se apresenta de tantas maneiras, né? Mas me chama a atenção aquilo que aconteceu com João antes de ele receber essas cartas para 7 igrejas. Sabe que tem um texto, eu não lembro agora, no capítulo 1 de Apocalipse, espera só um pouquinho. As páginas da minha Bíblia estão soltando aqui em Apocalipse, está meio difícil de abrir. Mas assim, a partir do 10, o João ele fala o seguinte, ele fala: no dia do Senhor achei-me no Espírito, e eu vi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João continua, ele fala: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. E ele continua descrevendo: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E aí ele impacta ainda mais: sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. O que aconteceu com João nessa hora? Ele fala: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, o texto que a gente já compartilha aqui: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você vê em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, assim, cada anjo desse... anjo tem sentido de mensageiro, tá, no Novo Testamento. Só uma curiosidade. Talvez a gente explore isso numa outra oportunidade melhor. Mas João Batista, por exemplo, ele era chamado com esse mesmo termo, né?
Então, serve também para os seres celestiais, mas também tem sentido de algum mensageiro. E aí, cada líder de uma dessas igrejas que a gente vê o Senhor Jesus mandando uma carta, tem alguém para quem ele está dirigindo essas palavras. Então, ele está falando, não, fala para essa pessoa. Né? E que a gente compartilhou aqui e para quem o Senhor Jesus se apresenta dessa maneira. Mas assim, ele ficou impactado com essa visão, né? Então, eu fico imaginando como descrever, né? Porque até os acontecimentos futuros, assim, eu imagino que seja tão complicado a gente entender algumas coisas de Apocalipse, porque talvez o apóstolo João tenha visto, sei lá, coisas de guerras que vão acontecer em um futuro meio próximo, né? Imagina 2000 anos atrás o que era olhar para essas coisas. Mas, enfim, a maneira como ele conseguiu descrever aquela pessoa que ele viu foi essa, sabe? Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Devia ser realmente um brilho inimaginável. Ele caiu aos pés do Senhor naquela hora. Eu creio que não é o termo que ele usa aqui, mas existe um termo em grego que é proskuneo, que fala de adoração, mas que é no sentido de se prostrar diante do Senhor. Que aqui é cair para valer mesmo. Ele deve ter desabado, digamos assim. Mas eu creio que é muito relacionado ao proskuneo. Porque eu creio que a revelação de quem o Senhor tenha tudo para produzir isso nas nossas vidas. A gente não consegue fazer outra coisa que não seja cair diante dele, se render diante dele, se prostrar diante dele, ou adorar quem ele é. Eu creio que no lugar de adoração, o Senhor se revela e revela coisas para as nossas vidas. Então, assim, eu creio que a gente vai viver e vai experimentar mais de quem é a pessoa do Senhor Jesus, quando a gente realmente fica impactado, de novo, pela pessoa que Ele é e não consegue fazer outra coisa que não seja cair diante dele só. Declarar o nosso amor por Ele. E o que Ele faz? Coloca a mão direita e fala quem Ele é. E na sequência revela tantas coisas que creio que com esse nível de detalhe talvez nenhum outro tenha recebido tamanha revelação, tanto de quem é o Senhor Jesus quanto das coisas que vão acontecer. Mas outros aspectos do Senhor Jesus a gente deixa para uma outra oportunidade. E eu queria convidar os irmãos realmente a ter um tempo de intimidade com o Senhor, a declarar mesmo as palavras que vierem no coração de cada um, enquanto a gente ora aqui, porque realmente só Ele é digno e que Ele manifeste mesmo a pessoa que Ele é, os sentimentos que Ele tem cada vez mais as nossas vidas, para que a gente contemple a beleza da Sua santidade. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que hás de vir, porque Teu é o poder e Tua é a autoridade sobre todas as coisas. Aleluia. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o Teu nome? Pois Tu somente és santo. Todas as nações virão à Tua presença e Te adorarão, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Recebe os nossos louvores e a nossa adoração, ó Deus. Que o Senhor seja exaltado acima de todas as coisas, porque Teu é o poder, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém.